Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês livros de Dark Romance para iniciantes. Muitos de vocês me pedem lá no Instagram e principalmente aqui no YouTube indicações de livros de Dark Romance para quem tá começando, para quem tá querendo se inserir nesse universo e tá procurando uma leitura que seja boa, que seja legal. E hoje eu separei então vários livros de Dark Romance que eu já li, que eu já trouxe resenha, que eu já indiquei para vocês, para indicar então para quem tá começando agora e até mesmo para você que ainda não conhece algum deles, fazer essas leituras. Meu primeiro adendo importante é que esses livros são indicados para maiores de 18 anos, porque a maioria deles, se não todos, tem gatilhos, são livros com temas sensíveis, tem coisas que vão te deixar muito desconfortável. E se você também tiver algum problema com algum gatilho específico, sempre leia as classificações das sinopses dos livros para saber qual é o assunto que a autora vai abordar, para que vocês não tenham nenhum problema. E o segundo ponto é que mesmo sendo livros para iniciantes, não quer dizer que não sejam livros com gatilhos ou que não sejam livros pesados. Na verdade, eu fiz uma seleção de livros que eu gosto muito e que eu acho que vocês deveriam ler para quem tá começando agora, tá? Alguns vão ser mais soft e outros vão ser mais pesados, tá? Então o intuito mesmo desse vídeo é indicar vários Dark Romances pra vocês, mas não quer dizer que esses Dark Romances, só pelo fato de ser pra quem tá começando agora, que sejam livros tranquilos de serem lidos. Dito isso, então bora começar essas indicações. Vou começar indicando o primeiro romance Dark que eu li na minha vida e que eu acho que tem que estar na lista de todo mundo que tá começando a ler romance Dark e também quem já lê romance Dark, porque eu acho também que é o básico do básico, o arroz, o feijão, então eu acho que todo mundo tem que ler, que é A Morte de Sarai, o primeiro livro da série Na Companhia de Assassinos. Essa é uma série de Dark Romance que foi publicada aqui pela Suma de Letras, só que eles só lançaram os 3 primeiros livros dessa série. Se eu não me engano, a autora acabou de finalizar o último livro dela. Tem vídeo aqui no canal falando desses 3 livros que foram lançados aqui no Brasil. Você encontra todas as sinopses, tudo que acontece neles, eu vou deixar linkado aqui em cima. Nesse primeiro livro, nós vamos conhecer a Sarai, uma jovem de 14 anos que foi levada pela sua mãe para viver no México com Javier, um poderoso traficante de drogas e mulheres. A mãe dela é viciada, então ela troca Sarai em busca de dinheiro e entorpecentes. E a partir desse momento, então, que a sina de Sarai começa a acontecer. O Javier, ela acabou se apaixonando pela jovem e à medida que ela foi crescendo, ele a manteve presa e refém. Apesar de ter algumas regalias por conta dessa paixão, o desejo mais profundo da Sarai é se ver longe dali, né? Ter uma possível chance de liberdade. E após 9 anos, vendo várias mulheres ser vendidas no tráfico sexual, ela acha que a chance dela de escapar nunca vai acontecer. Até que surge uma oportunidade. O Victor é um assassino de aluguel e assim como a Sarai, ele cresceu em um lar muito desestabilizado e ele foi treinado a matar a sangue frio. Quando ele viaja ao México para se encontrar com o Javier para ter um acordo de negócios, ela vê nessa aproximação uma oportunidade dela conseguir fugir de vez dali. Então ela acaba conseguindo enganar os capangas do Javier e acaba entrando dentro do carro do Victor sem ele perceber. É aí então que ele descobre que a Sarai fugiu dentro do carro dele e que o Javier colocou todos os seus capangas para encontrar os dois. Eles vão entrar então uma grande perseguição e a partir do momento que o Victor decide que vai ajudar a garota a ter sua liberdade, ele vai começar a perceber que talvez os sentimentos dele sobre ela sejam mais potentes do que ele imaginava. Como eu falei, gente, eu acho que esse livro pra mim é o arroz e o feijão dos Dark Romance. Ele traz ali personagens que não são mocinhos, né? A gente tem aqui antagonistas e a autora, ela mostra que não existe nem certo e nem errado aqui. O que existe é a luta pela sobrevivência. Além disso, é um livro bastante gráfico, tem muitas cenas de violência e tem plots completamente arrasadores. Eu gosto muito dessa série, principalmente o terceiro livro, que pra mim é maravilhoso, é o puro suco do surto. Então eu recomendo muito pra quem tá começando, me marcou profundamente e me deixou realmente apaixonada pelo gênero Dark Romance. Não é à toa que eu estou indicando aqui pra vocês. Outro livro que eu vou recomendar, que eu também acho que é o arroz e feijão dos Dark Romance e que todo mundo ou já ouviu falar, ou conhece, ou já leu, é Corrupt, o primeiro volume de Devil's Nights da Penelope Douglas. Eu acho que esse é um dos Dark Romances mais conhecidos de todos os tempos, porque ele é muito hypado, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Ele realmente é muito conhecido e ele vale muito a fama que ele tem. Diferente de Na Companhia de Assassinos, onde a gente tem muita violência gráfica, né? A gente vai ter ali algumas cenas um tanto grotescas. Esse primeiro volume da série impõe uma questão mais de medo, de se sentir acuado, de perseguição. Então tem uma vibe um tanto diferente. Nessa história vamos conhecer 4 amigos, Damon, Kyle, Will
Phil e Michael, que comandam a pequena cidade em que vivem. Todos eles são filhos de pessoas importantes ali, por isso eles têm liberdade para fazer o que quiserem. E eles são muito conhecidos pela Noite do Diabo, que é uma noite antes do Halloween, onde esses 4 acabam cometendo várias atrocidades e pequenos delitos sem a preocupação de serem pegos. Só que acontece que na última Noite do Diabo, alguma coisa deu errado e 3 dos amigos de Michael acabaram sendo presos. Eles ficam 3 anos na cadeia, ruminando o que de fato aconteceu e como eles podem se vingar. E toda essa situação tem um denominador comum: a Rika. A Rika é uma garota que cresceu no mesmo ambiente que esses garotos, e pouco tempo antes da Noite do Diabo, onde eles foram presos, ela teve bastante contato com Michael e seus amigos. Então eles acreditam que pode ter sido ela que tenha dado com a língua nos dentes e fez com que eles fossem presos. A Rika, nesse momento, acabou de mudar de cidade e está em uma nova faculdade para tentar ter uma vida nova. Mas esse tal recomeço não vai acontecer. Isso porque Michael e seus amigos ainda estão presos ao passado e farão de tudo para vê-la sofrer. Eles então acabam entrando em sua vida e fazendo vários jogos mentais, onde a Rika vai se sentir acuada, vai se sentir constantemente com medo, mas também muito interessada na proximidade de um deles. Corrupt, então, é o primeiro livro da série Devil's Night, e esse primeiro livro é o livro mais soft, é o mais tranquilo. Ele brinca muito mais com as questões psicológicas do que com violência física em si. E eu acho que isso é muito interessante, porque é isso que dá o start na nossa mente para entender onde a Penélope quer chegar e o porquê que ela desenvolveu esse livro dessa forma. Já os demais livros dessa série, eles são mais pesados, tá? Então, é como se fosse uma evolução do Dark. Eles vão ficando mais gatilhados, mais pesados. Por isso que eu acho que é interessante vocês procurarem os outros livros e também lerem ali as sinopses para saber os gatilhos. Mas eu acho que Corrupt é um bom começo para quem tá começando Dark Romance. Só que eu acho que é um livro bem 8 ou 80, justamente por causa dessa vibe mais psicológica, onde os personagens brincam muito com o medo, né? Com essa coisa de acuar ali a protagonista. Talvez não seja um livro que vai agradar todo mundo. É sempre muito 8 ou 80. Eu, sinceramente, gostei muito. Eu, na verdade, sou apaixonada por esse livro, então acho que vale também a indicação. Outro livro muito legal também de Dark Romance é Promessas e Romances, da Savi Miller. Esse é um livro que eu li em inglês ano passado, tem resenha aqui no canal, inclusive eu vou deixar linkado aqui em cima, mas a editora Cabana Vermelha já publicou em edição física e eu comprei. Esse livro é inspirado no conto de Hades e Perséfone, então se você gosta muito desse conto mitológico, você vai sentir algumas referências, sabe? Algumas inspirações, principalmente a questão do romance, a forma como os personagens acabam tendo que conviver, mas é um livro bem legal que traz ali um plot que eu gosto muito, que é o casamento arranjado. Nessa história vamos conhecer a Helena, a filha de um dom mafioso que tinha sido prometida desde muito cedo a um homem que iria ajudar os seus pais nos negócios. Mas uma série de eventos faz com que a Helena acabe se casando com o Dr. Carl Henderson, uma espécie de torturador, de executor do seu pai. A reputação desse homem causa calafrios na Helena, mas sem muita opção ela acaba tendo que se casar com ele. Ele então a leva para morar em sua ilha, onde ela acaba ficando longe da sua família, e a autora então ela vai abordar a convivência do casal e os segredos que cada um esconde um do outro. Parece muito simples, gente, mas é exatamente isso mesmo, tá? Esse livro aqui então vai abordar justamente isso, a parte da convivência do Carl e da Helena, dessa relação, desse relacionamento que começou de um jeito conturbado, digamos assim, e que vai se desenrolando para um romance. Não é um romance saudável, não é uma coisa romântica, é uma coisa tóxica mesmo, tá? Eu acho que é isso que a autora quer trazer aqui, e esse é o tipo de livro que a autora ela vai contando a história a vocês aos poucos, sabe? Ela não quer te falar todos os detalhes, ela não quer que você saiba tudo que está acontecendo. Então é como se você estivesse descobrindo a história no mesmo momento em que a Helena também está descobrindo. E sinceramente, a mente psicopata do Carl, gente, me chamou muito a atenção. Se você já leu Cisne e o Chacal lá da série Na Companhia de Assassinos, você vai lembrar bastante da personalidade desse personagem aqui com o Frederick, tá? E as cenas quentes também são muito incríveis, assim, eles têm até um ritual um tanto estranho toda vez que eles vão fazer sexo, que só lendo mesmo pra saber. Então se você gosta de uma vibe focada mais mesmo na convivência do casal, de casamento, de estar junto, eu acho que essa é uma boa opção. Outro livro também muito bom e que eu li há muitos anos atrás e que eu acho que todo mundo deveria conhecer é O Pesadelo dos Meus Mestres, da Marita Hansen. Antes da gente falar desse livro, eu já vou dar um longo adendo, porque esse é um livro muito pesado. Eu acho que de todos que eu vou citar aqui, esse é o que mais tem gatilhos, é um pouco desconfortável pra ler, e a autora ela vai trazer muitos tabus, muitas coisas, então assim, é um livro dark mesmo, entendeu? É o livro mais conflituoso que eu já li, então assim, eu acho que
pode ser que agrade, pode ser que não agrade. Mas se você também tá querendo começar por uma história bem pesadona, eu acho que esse livro também é uma boa indicação. Para vocês entenderem, esse livro faz parte de uma série que é dividida em temporadas. Então, cada temporada, que é um livro, é dividido em vários episódios. Aqui nós vamos ser apresentados a Rita, uma jovem policial do FBI que acaba de conseguir a missão mais importante na sua vida. Ela vai se filtrar dentro do tráfico sexual de uma família mafiosa italiana, os De Angelo. E a Rita, ela tem uma longa bagagem. Ela acabou de perder o seu marido, que também era policial, de uma forma muito trágica. Então ela tá naquele momento tentando se reencontrar, tentando descobrir como que ela vai, né, lidar com o dia a dia. Então quando ela consegue essa missão, ela fica muito ansiosa de colocar toda essa energia para conseguir algo e principalmente colocar a família De Angelo na cadeia, já que eles são uma família muito importante, né, que faz tráfico aí sexual de mulheres. Basicamente, ele escolhe várias mulheres com oportunidades, né, de trabalharem, de conseguirem algo diferente e acabam então levando elas para Itália, onde na verdade elas acabam presas dentro de uma casa e lá dentro elas sofrem todos os tipos de abuso com o intuito de quebrá-las, de transformarem elas em submissas para que possam ser vendidas a esses traficantes, essas pessoas, né, que podem fazer o que quiserem com ela. E a Rita então, ela entra ativamente, né, ela se deixa ser capturada ali para poder fazer essa investigação para a FBI. Só que chegando lá, gente, ela vai passar por várias situações, principalmente porque ela chama a atenção do chefe dessa máfia, o Frank. E vendo a força da Rita, ele decide que ele mesmo é quem vai quebrá-la. Só que quanto mais ele tenta quebrar ela, mais a Rita, né, se impõe e tal, e eles começam a ter uma relação um tanto deturpada, sabe? E a autora, então, ela vai focar justamente na Rita, nossa protagonista, e os desdobramentos que teremos da máfia à medida que mais e mais personagens vão sendo inseridos nessa série. Como falei pra vocês, é um livro bastante pesado, porque estamos falando de um assunto muito delicado, e tem algumas situações ali que você se sente meio confuso, assim, não no sentido de, não tô entendendo nada, mas de não saber em quem você acredita e em quem você confia, porque a autora, ela vai trazer muita dualidade, muitos personagens que são ruins, mas que também tiveram seus próprios traumas, e é um livro realmente, gente, muito tenso, assim, muito pesado mesmo, pra mim, um dos mais difíceis que eu já li, porque é bom, a escrita é boa, mas ele mexe com você, ele te deixa desconfortável. Até a mesma relação da Rita com o Frank é muito complicada mesmo, porque você sabe que ele é um escroto, um filho da puta e tal, e ela tá se apaixonando e você fica meio assim. Então, assim, é um livro que eu recomendo, mas eu recomendo para poucos, tá? Então, se você também tá procurando uma leitura para iniciar o Dark Romance, mas não quer nada soft, que é uma coisa mais tensa mesmo, assim, pra talvez se traumatizar, eu acho que vocês vão gostar muito de O Pesadelo dos Meus Mestres. Outro livro também que eu recomendo pra vocês é Notas Sombrias, da Pam Godwin. Tem resenha aqui no canal, eu já falei toda a minha opinião sobre ele, vou deixar linkado aqui em cima. Aqui a gente vai acompanhar um romance proibido entre um professor e uma aluna. Nessa história temos a jovem Ivory, uma garota de 17 anos, que é uma exímia pianista. Com as poucas economias que o pai conseguiu juntar antes de falecer, ela consegue pagar as mensalidades da academia em que ele estuda. E o sonho dela é conseguir uma vaga em uma grande universidade de música. Mas ela sabe que somente uma pessoa da escola, de todos os alunos, vai ser escolhido para entrar nessa faculdade. Então ela precisa realmente se esforçar bastante para ser a melhor e para ser a única opção. Só que já no começo do ano as coisas não estão indo muito bem, isso porque a tutora atual da Ivory acabou sendo demitida, acabou indo embora de supetão, e ela era responsável por fazer a carta de recomendação da Ivory para essa faculdade. A academia então acaba contratando uma outra pessoa para ser o novo tutor da Ivory, que é o Emerick. Só que quando ele vai conhecer a Ivory pela primeira vez, ele na verdade a confunde com uma professora, porque ela tem um físico de uma mulher muito mais velha, muito mais madura. E ela só tem, na verdade, gente, 17 anos. Então, já no primeiro momento, quando eles se veem, rola uma grande apreensão, rola uma faísca entre os dois. Só que ele sabe que isso é totalmente antiético e muito errado, porque ela é menor de idade. Mas à medida que ele está dando aula pra ela, mais essa atração vai ficando cada vez mais intensa e as linhas ali entre o que é certo e errado ficam muito difusas. Como eu falei, eu já fiz a resenha pra vocês de Notas Sombrias, então, assim, tem uma opinião muito específica sobre esse livro, mas é um livro muito bom para quem gosta de Dark Romance, para quem tá começando e principalmente se você gosta de romance proibido. É aquele tipo de história que realmente vai te deixar desconfortável, porque ao mesmo tempo que você torce pelo casal, você sabe que é errado o que tá acontecendo. Então esse livro realmente tem muitas nuances, não é fácil você escolher um lado, mas eu gostei bastante
bastante quando eu li, então eu acho que também é uma boa opção, principalmente porque a Pan escreve muito bem, sabe? É aquele livro que realmente vai te deixar cada vez mais louco pra saber o que vai acontecer, se esses personagens vão ficar juntos ou não. E quem gosta muito de Tabu vai gostar muito das indicações de livros dela, tá? Porque a autora gosta realmente de deixar a gente, assim, sem saber o que fazer. E é isso, gente. Então, essas são as minhas recomendações. Se você já leu algum dos livros, comenta aqui abaixo se você também tem indicação de Dark Romance pra quem tá iniciando. Eu quero muito saber, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem dúvida a respeito dos livros, eu posso trazer uma parte 2, quem sabe, com mais outras indicações, porque faltou vários e vários livros, mas eu acho que esses 5 já são uma boa opção para quem tá começando a ler esse gênero agora. A gente então se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!